Gente, a casa do Pedro ali no Big Brother Brasil vai cair. Na realidade, já caiu, né? Ele tá tentando pintar aí de bom moço. É uma estratégia, na minha opinião, kamikaze. Ele tá atirando pra tudo quanto é lado, tá surtando dentro da casa. E ontem ele afirmou 8 vezes, tá? Que traiu a esposa. Ele tá tentando pintar de bom moço, de homem arrependido. A esposa dele se manifestou e agora uma ex também surgiu na parada. Eu vou te contar tudo a partir de agora, mas antes clica aí nesse like para você me ajudar, vai, não custa nada, de graça, você dá um maior apoio aqui pro nosso canal e claro também, eu quero saber a sua opinião. O que vocês estão achando desse joguinho de pobre coitado do Pedro? Nós já estamos manjados, nós já estamos aí saturados desse tipo de jogo, não é mesmo? Seguinte, gente, durante o dia de ontem, o Pedro contou 8 vezes que traiu a esposa. Ai, Eric, você tá exagerando. Tô exagerando? Olha só esse vídeo aqui então do Pedro contando que traiu a esposa 8 vezes. Eu traí minha esposa, entendeu? Eu já traí ela. E eu já traí minha esposa. Eu traí minha esposa, então. Isso é um negócio muito forte na minha vida. Te falei, o bagulho ia abrir. Minha esposa já me perdoou lá fora, é um bagulho íntimo, mas eu já traí minha esposa. Então, eu já traí minha esposa, tá ligado? Eu vou abrir um negócio pra vocês que eu já traí minha esposa, entendeu? É um julgamento. Você entendeu? Minha esposa aceitou. Eu traí minha esposa, entendeu? Eu já traí ela. E eu já. Por quê? Por que que em menos de 24 horas ele espalhou pela casa inteira que traiu a esposa? Cara, que jogo burro, 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 Pedro. Terrível isso, cara. Porque ele acha, eu acho que na cabeça dele, as pessoas aqui fora estão comprando a esposa como a pobre coitada, como é aquela coisa lá da Camila Moura, em A Fazenda, ou A Fazenda, que ela participou de A Fazenda, né? Que era do Buda lá. Isso que o Buda fez muito menos. O Buda fez muito menos dentro do Big Brother Brasil, com aquela coisa ali da Pitel, né? Que tentaram pintar uma traição do Buda com a Pitel ali e não rolou. E a Camila ganhou milhões e milhões de seguidores. Talvez na cabeça dele ele esteja tentando fazer isso, que a esposa seja a pobre coitada e esteja tentando colocá-la ali como a traída. Mas é burro, burro, porque é ele quem tá no jogo. Na primeira semana, ele tá jogando num kamikaze, depositando tudo agora, que não dá nem tempo de render no jogo. Se essa é a estratégia dele e da esposa, ainda assim de ficarem famosos aqui fora, com a corna, com a traída, né? O que eu desacredito disso, mas ainda assim a gente precisa levar em consideração, é uma estratégia burra. Porque assim, nem rendeu no jogo. Se fosse para ter uma estratégia dessa, deixasse para revelar isso no meio do programa, onde uma narrativa já estava construída, onde a imagem dele já estava mais fixada. Nesse caminho ele vai ser o primeiro eliminado. E o primeiro eliminado, geralmente não, 99,9% das vezes é esquecido pelo público. O público nem lembra. Lá no final do programa, o público nem vai saber que o Pedro participou do programa. Burro, 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 burro. Tá tentando pagar de homem arrependido que traiu a esposa, mas ao mesmo tempo que a esposa é uma mulher forte, é uma mulher ali que aguenta a traição dele. Ah, meu filho. Bom, ela se manifestou sobre o assunto, tá, gente? Lá nas suas redes sociais, tá aqui, ó, o stories dela, o Instagram dela é esse _Luísa, tá? Ela colocou o seguinte, vejam só. Estou vivendo um momento delicado de grande exposição. Estou cuidando de mim, da minha família e da minha saúde emocional. Agradeço muito o carinho e o respeito. Falarei no momento certo. Diz aí então a esposa do Pedro, né? É óbvio que ela tá recebendo ali essa grande exposição do marido, porque é ela que tá sendo taxada de corna e traída. As pessoas não estão considerando ela ali como a mulher, né, soberana que perdoou a traição do macho escroto, que eu já vou falar pra vocês porque que ele é macho escroto, tá? Do macho ali, que mulher forte, pelo bem da família. Não, as pessoas estão falando que otária. Otária, porque esse seu marido aí é um idiota,
Um paspalhão que tá te expondo em rede nacional, que te traiu com você grávida ainda. Ela tá grávida de 7 meses dele, hein? Só lembrando vocês disso. Bom, o que aconteceu também? Durante a madrugada, com toda essa exposição aí do Pedro, uma ex-namorada dele surgiu na parada, tá? Antes dessa menina. E ela só relata, é um vídeo muito longo, eu tentei acelerar aqui ao máximo esse vídeo também pra vocês, tá? Pra não ficar, pra ficar entendível, mas também pra não ficar aquele que ninguém entende nada, né? Mas eu quero que vocês prestem atenção no relato dessa moça, dela dizendo como era o Pedro. Quem que é esse cara? Cara esse que a Ana Paula já sacou, hein? Ana Paula Renault já sacou quem é o Pedro. Ontem Pedro tentou ali arrancar dela lado político, grupinhos ali dentro da casa, e ela não caiu na conversa dele. Falou, qual que é a sua? Já tô acostumada com malandro, já saquei. A Ana Paula é foda, né? Ana Paula Renault é foda. Ó, vamos assistir, gente, agora o vídeo dessa tal ex-namorada do Pedro, falando também uns absurdos de como ele atraía. E eu falei pra vocês na live ontem, quem trai uma, trai duas, trai três, trai quatro, trai cinco, né? Olha só, rodou. Vem comigo mascarar o novo Davi Brito do BBB 26. Então assim, gente, tive um relacionamento ali de uns 2 anos com o Pedro, que está no BBB 26, e vou contar um pouquinho dessa história pra vocês. Então, gente, conheci o Pedro, era uma menina muito nova mesmo, ele já era mais velho, já tinha moto, já trabalhava, enfim. Quando eu conheci ele, gente, eu vou explicar bem certinho pra vocês conseguirem entender o que eu tô querendo passar. Quando eu conheci ele era um menino muito trabalhador, ele era um menino pronto pra qualquer coisa que você pedisse, ele era pronto, ele tava ali, ele ia, fazia, acontecia, e não tinha problema. Ele sempre me contou e sempre comentava comigo que ele não teve um lar estruturado, ele nunca teve uma relação boa com o pai dele, com a mãe dele. Então ele meio que, tipo assim, não teve ali aquela convivência familiar boa. Com isso eu pensei, por que não dar uma família pra ele, já que ele não teve? Assim ele começou a ser melhor amigo do meu pai. Tudo eles faziam juntos. E até aí tudo bem, porque a gente tava num relacionamento e eu queria que o meu namorado se desse bem com meu pai. Até que chegou um momento que a gente acabou tendo um problema com... Como que eu posso dizer sem expor? Porque eu não quero expor isso que aconteceu. A gente teve um problema ali com a justiça, vamos dizer assim. Nisso que nós tivemos esse problema com a justiça, meu pai saiu de casa. E eu saí de casa com o meu pai porque eu queria continuar tendo meu relacionamento com o Pedro. Minha mãe e os meus irmãos não eram a favor desse relacionamento. E, gente, não é porque eles simplesmente começaram a odiar o Pedro. O Pedro, ele era um menino que trabalhava até tarde. Então, depois que ele saísse do trabalho, ele sempre ia pra minha casa toda noite. E com isso, meus irmãos, minha irmã começaram a descobrir muitas traições do Pedro. E a gente sempre morou em cidade pequena. Então, na minha cidade, tudo corria muito rápido. Todo mundo conhecia a gente na minha cidade. Então, tudo chegava nos meus irmãos e na minha família. E com isso, meus irmãos começaram a se revoltar e brigar comigo e brigar com meu pai. E a gente decidiu sair de casa. Com isso que nós decidimos sair de casa, meu pai e minha mãe começaram ali com um processo de guarda, pra ver quem ficaria com a minha guarda. E no final, quem acabou ganhando foi a minha mãe. Então, tive que retornar pra minha casa. E o meu pai continuou residindo na casa que ele estava. Com isso, quando eu voltei pra minha casa, eu decidi terminar o meu relacionamento com o Pedro, porque eu não ia conseguir ter um relacionamento com ele morando com a minha mãe, porque ninguém da minha família, além do meu pai, apoiava o nosso relacionamento. E como eu era uma menina de menor, eles conseguiam me controlar muito. Então, com isso, nós terminamos o nosso relacionamento e o Pedro continuou tendo uma amizade muito forte com o meu pai. Gente, quando eu digo muito forte, é muito forte mesmo. Eu tenho 2 irmãs que são do primeiro casamento do meu pai, e ele continuava indo na casa das minhas irmãs, usava o carro do meu pai pra sair. Quando eu tive uma conversa com o Pedro, foi no primeiro dia que eu voltei pra casa, eu tive uma conversa com o Pedro sobre a gente terminar o nosso relacionamento. Ele não quis aceitar, e até aí tudo bem. Uns dias depois disso, eu comecei a sair, comer, sair, fazer essas coisas normais que com ele eu nunca fiz. Comecei a sair e ele não gostava disso. Então ele me ligava falando que se soubesse onde eu tô, ele ia chegar quebrando tudo. Que soubesse que eu tava com alguém, ele ia chegar batendo na pessoa. Ele começou a me ameaçar. E assim, começou a se tornar um inferno na minha vida. Porque eu era uma menina muito nova, eu não tinha cabeça pra lidar com uma coisa dessa. Eu era uma menina que não tinha começado a viver nada da vida, tava começando a viver naquele momento. Então eu era muito manipulável. Até que meio que eu ignorava, continuava seguindo minha vida, porque como ninguém apoiava, eu achei que realmente tinha algum problema ali, né? Até o momento que a gente voltou a ficar. E ele tava usando o carro do meu pai pra sair, né? Ele usava o carro do meu pai. E uma menina da minha cidade postou foto dentro do carro do meu pai. Gente, até aí tudo bem, né? Porque ele tinha um acordo com meu pai dele usar o carro, então tudo certo. Mas essa menina encontrou com a minha irmã em uma tabacaria da cidade onde a gente morava e falou atrocidades da minha família. E esse não foi o maior problema. O maior problema foi que ela falou atrocidades da minha família na frente de todo mundo que tava lá. Zombou da cara da minha irmã, debochou da cara da minha irmã. E graças ao Pedro, porque ela tava zombando da minha cara, porque ela tava andando no carro do meu pai, ela tava usando as coisas do meu pai, da minha família, e estava com o Pedro. Com isso, gente, pra mim ali já foi humilhante demais. A cidade inteira sabia do que tava acontecendo, sabia que ele usava o carro da minha família pra fazer esse tipo de coisa, então eu tava me sentindo totalmente humilhada, né, ali pra todo mundo. Com isso, eu conversava muito com meu pai, e eu acabei descobrindo que ele trouxe essa menina na casa da minha avó, e apresentou essa menina pra minha avó. Tudo bem, esse episódio da menina passou, e a gente não ficava, tipo assim, às vezes a gente se via, porque querendo ou não, eu era dependente emocional, eu era uma menina que não tinha cabeça nenhuma, então
Eu não sei o que passava pela minha cabeça, de verdade. E aí, a gente ia ficando assim, às vezes, e tava tudo certo. Até que chegou o ano novo, se eu não me engano. E a minha mãe tinha alugado um apartamento na praia. E eu, minha irmã e minha mãe fomos pra esse apartamento na praia. Minha mãe e meu pai estavam meio brigados, assim. Então foi só eu, minha mãe e minha irmã. A gente tava lá, já fazia uns dias, e teve uma briga no apartamento vizinho, que deu até tiro, deu polícia, deu tudo. E eu liguei pro meu pai pedindo pro meu pai ir me buscar pra eu passar o final do ano na casa dele. Até aí tudo bem, meu pai e minha mãe conversaram e decidiram passar o final do ano juntos também. Com isso, o meu pai foi lá buscar eu e a minha mãe, porque a minha irmã ia passar com os amigos dela. Então meu pai foi lá buscar eu e a minha mãe. E quando eu abri o porta-malas do carro do meu pai pra guardar a minha mala, adivinha quem tava lá? Sim, gente, o Pedro estava no porta-malas do carro. Isso a gente tava brigados, tá? A gente tinha tido uma briga ali por causa dessa menina que eu falei. E eu não estava falando com ele. E simplesmente ele achou que era uma boa ideia, né? Ele e meu pai acharam que era uma boa ideia. E ele passou o final do ano comigo. Então, eu fiquei braba na hora, não conversei com ele. E a gente foi pra casa de trás do meu pai. Com isso, gente, daí a gente voltou a ficar. Porque ele ficou dias lá, eu acho que a gente ficou uns 2 meses na praia. E a gente voltou a ficar porque, gente, sei lá, o menino tava ali. Eu, querendo ou não, gostava muito dele. Eu gostava ainda muito dele. Ele tinha sido meu primeiro namorado. Então era uma pessoa que só de eu ver, meu Deus do céu, já acabava o mundo. E tudo certo. A gente ali na praia, e daí a gente voltou pra Curitiba. Quando a gente chegou na frente da minha casa, na minha cidade, essa menina que eu contei pra vocês começou a ligar pro Pedro. E aí a gente já discutiu, deu um rolo. Mas enfim, isso a gente tava com o carro do meu pai, tá bom? Sempre com o carro do meu pai. E daí acabou que eu deixei pra lá e a gente... Nessa época a gente não ficou mais. Depois disso, passou algum tempo e eu voltei a ficar com o Pedro de novo. E foi aí que começou o primeiro problema. Isso acho que foi no começo de 2024. Porque assim, gente, o meu pai, ele ia embora para o Canadá. Então o Pedro ficava na minha casa, normal, a gente ficava juntos, igual qualquer namoro normal. Namoro porque nós estávamos ficando ainda. Com isso, às vezes eu descobria de algumas meninas que ele conversava, às vezes eu descobria de algumas meninas que ele ficava, de tipo coisa dele sair 11 horas da minha casa e meia-noite na casa de outra, às vezes eu pegava essas coisas assim. Mas a justificativa é que a gente não tinha assumido nada ainda. Então até aí tudo bem. A gente começou a ficar mais sério e o meu pai foi embora pro Canadá. Com isso que o meu pai foi embora pro Canadá, meu irmão, minha mãe e a minha outra irmã não deixaram mais o Pedro ficar na minha casa porque eles realmente não suportavam o Pedro de saber das coisas que ele fazia comigo. E, gente, era uma coisa muito complicada. Eu era uma menina muito nova. Eu não quero citar a minha idade aqui porque eu acho que é uma coisa meio pesada. Mas eu era uma menina muito nova, eu não tinha cabeça, ele sabia me manipular do jeitinho certo. Mas enfim. E aí expulsaram ele lá e ele veio morar na casa da minha avó. E aí realmente a gente, tipo assim, firmou o nosso relacionamento novamente. Eu estudava, então na época, tipo assim, eu passava de segunda a sexta na minha casa e de sexta a segunda aqui na casa da minha avó com ele. Continuando, foi aí que começou o inferno na minha vida. Foi quando o Pedro veio morar na casa da minha avó. De primeira instância, ele tinha sido despedido do serviço de coletor de lixo porque ele pegou, acho que era caliça, sei lá, era um negócio que não podia pegar lá. E daí ele decidiu começar a vender pod, nessa época a gente tava ficando, e ele foi pra São Paulo, comprou pod e chegou em Curitiba pra vender. Nisso, gente, eu ajudei ele a vender, a gente criou um Instagram, vendeu todos os pods dele, enfim, ajudei ele a vender tudo, ele e um amigo dele lá. E aí depois disso ele decidiu começar a vender rosas. Ele achou lá onde comprava, tudo certo, e começou a vender rosas. Ele começou a vender rosa pra um menino, e daí, com isso, tipo, ele foi pegando habilidade e decidiu começar a vender sozinho. Teve até um dia que eu tinha uma melhor amiga, ela sempre tava comigo, ela sempre tava aqui na casa da minha avó, e a gente foi no parque, gente. Ai, meu Deus. A gente foi no parque e esse menino que ele trabalhou pra ele tava lá. E ele não gostou que ele tava vendendo rosa sozinho e eles saíram no soco, mas tudo bem. E aí, gente, quando esse menino começou a vender rosa, que começou o meu inferno. Porque assim, ele saía ali, tipo, umas 6 horas da tarde de casa, no caso da casa da minha avó, e voltava, tipo, 2, 3, 4, 5 da manhã. Teve uma vez, gente, que ele chegou em casa 10 horas da manhã. E sempre a desculpa era o trabalho, era as rosas, era que ele tinha que vender nas baladas e lá. Gente, e eu não era uma namorada, tipo, que ficava em cima dele ou essas coisas, tipo, eu nem ligava. A única vez mesmo que eu fiquei chateada foi essa vez que ele chegou 10 horas da manhã, pra vocês verem como eu era otária. E aí começou o problema, porque eu sempre tava enfiada na casa da minha avó, por causa dele, e o meu irmão viu ele vendendo rosa. O meu irmão tava numa balada ali na Praça Espanha, e ele viu o Pedro, porque assim, gente, calma, vou explicar mais rápido. Meu pai tinha 2 carros, tinha um Passat e tinha uma Zafira botada com uma imagem da construtora dele. Então era imperceptível quando você via um carro daquele, você tinha certeza que era o Pedro. E aí com isso meu irmão viu esse carro, viu o Pedro dentro e viu ele com uma menina dentro do carro também, nitidamente. E contou pra mim, e eu como sempre não acreditei, como sempre questionei o Pedro, como sempre o Pedro deu um jeito de eu me revoltar mais ainda contra a minha família. Nessa época eu já não conversava com a minha irmã, já não conversava com o meu irmão, a única pessoa que conversava era minha mãe e meu pai. E aí, gente, começou o meu inferno, porque esse menino começou a vender rosa, ele começou a virar um monstro. Primeiro que ele tinha ali 2 amigos que vendiam com ele, vendiam pra ele. Eu não vou citar nomes, né, porque, enfim. Mas assim, gente, eles sempre preparavam as rosas aqui na minha casa. Então eles sempre estavam aqui, sempre. Gente, eu juro, ele humilhava esses meninos, ele escrachava esses meninos no último. E esses meninos, inclusive, vendem pra ele até hoje, né, mas tudo bem, também não é problema meu. Ele escrachava esses meninos, porque quando ele começou a trabalhar rosa, ele realmente começou a ganhar dinheiro. Porque, enfim, não vou falar o valor, que também daí não quero prejudicar ninguém. Ele começou a ganhar dinheiro, esses meninos também vendiam pra ele, então ele começou a ganhar dinheiro de casa. Era tipo 1 vez, 2 vezes na semana que ele saía vender mesmo. E, gente, esse menino começou a ficar insuportável. Tipo assim, ele começou a ganhar dinheiro, ele começou a ficar insuportável. E foi aí que começou o nosso problema, porque a gente realmente terminou nosso relacionamento. E, a gente terminou nosso relacionamento no Country Festival, de 2024, se eu não me engano. E com isso, a gente terminou, deu um tempo ali, a gente ficou, daí deu mais um tempo a gente ficou, e tudo certo, gente. A gente ficava às vezes assim. Só que no meio desse rolo todo, ele já tinha me dado altos cacete. Tipo assim, gente, era uma coisa muito...
Sabe, eu era muito trouxa, eu era muito nova, eu não entendia nada e eu era otário demais. Mas tudo bem, gente, porque eu perdoava, né? Eu era uma idiota, eu perdoava os cacetes que ele me dava, tudo bem. Sem contar o jeito que ele me tratava, gente. Sempre tinha amigas minhas ou amigos dele, né, junto com a gente aqui em casa. E sério, esse menino me tratava igual lixo. E todo mundo à volta dele também. Até que a gente terminou e daí a gente começou a ficar, igual eu falei pra vocês. E tudo certo. Mas assim, gente, essa imagem de coitado do Pedro não cabe nele. A obra que ele falou que ele começou a trabalhar com 14 anos é mentira. A obra era do meu pai tava construindo um prédio. Eu era secretária na época da empresa e ele trabalhava assim, ó, gente. Ele trabalhava no frigorífico que ele falou e daí ele trabalhava um pouco na obra do meu pai porque ele queria, entendeu? Simplesmente isso. E não era aquela coisa de, meu Deus, pesadíssima, sabe? Não era nada demais. Ele dava uma ajuda ali pros peões, ele dava uma ajuda ali pro engenheiro e tal, e era isso. Engenheiro não, acho que é... tipo o chefe da obra, que eu esqueci o nome. E até aí tudo bem. O almoxarifado da obra, gente, foi que ele teve uma briga com o pai dele e ele foi morar lá na casa da obra, porque aqui na casa da minha avó ainda tinha gente. Então ele foi morar lá e eu ficava com ele lá, inclusive. Eu dormia com ele lá, a gente ficava lá, enfim. Então assim, gente, o Pedro, ele é um menino que ele já sofreu na vida, ele já passou necessidade, sim. Mas ele é um menino que, a partir do momento que ele começou a ganhar um pouco de dinheiro com as vendas que ele fala, ele virou uma pessoa extremamente arrogante. Extremamente mesmo. Tipo, uma pessoa nojenta de se conviver. Então, quando eu vi aquele discurso dele de obra com 14 anos, morar em almoxarifado, eu fiquei realmente comovida. Porque quem olha, fica morrendo de dó mesmo, mas só quem viveu sabe. Eu também me lembrei aqui, gente, isso na verdade é uma coisa bem pessoal, mas eu vou contar porque eu acho que é muito importante. Teve um momento, nesse ano ainda, em 2025, ano passado, que eu precisei da casa da minha avó. E ele estava residindo na casa da minha avó ainda com a atual esposa dele. Gente, eu vim até a casa da minha avó depois de tanta conversa, tentando que ele saísse da casa da minha avó, porque eu não tinha um lugar pra mim morar, e eu precisava ficar na casa da minha avó porque era a única casa disponível. Eu vim até aqui, eu tentei conversar, ele tava com a namorada dele dentro do carro, eu falei pra ele, Pedro, eu preciso dessa casa, eu não tenho aonde ficar nesse momento, e eu preciso que você saia da casa da minha avó. Gente, eu falando isso, a esposa dele dando risada dentro do carro, fazendo chacota de que eu precisava de um lugar pra morar, de que eu estava passando necessidade, e ele não quis sair da casa da minha avó. Ele chamou a polícia pra gente, e ele tinha um contrato de aluguel com meu pai, porque assim, gente, aqui na casa da minha avó, tinham inquilinos aqui embaixo, tem a parte de cima e a parte de baixo, tinham inquilinos aqui embaixo, e ele que fez esse contrato com meu pai, porque meu pai tava no Canadá. Então ele tinha esse contrato ali de inquilinos e tal, e daí ele chamou a polícia pra gente e realmente não tinha o que a gente fazer, então a gente foi embora. Então assim, gente, depois de um tempo a gente viu um vídeo dele, dos funcionários dele, dos amigos dele, não lembro. Sei que a minha irmã entrou em uma discussão com a namorada dele, e eu vou deixar os prints aqui que eu acho que é mais fácil. E foi bem feio, gente. Eu acho que eu nunca passei por uma situação tão humilhante na minha vida. Tipo assim, um ex-namorado meu conseguir me expulsar da minha própria casa, sabe? E é até meio contraditório, porque uns meses atrás ele deu uma entrevista, um moço que entrevista as pessoas aqui em Curitiba, falando que ele ganhava 20 mil por mês, que ele nunca voltaria pro CLT, que ele tinha dois carros, que ele tinha uma casa aqui em Curitiba, no caso, a do meu pai, e uma casa na praia, no caso, a do meu pai também, que fica em Penha, Santa Catarina. Então, quando eu vi aquela história de moço bonzinho e menino sofrido, gente, na hora eu não dei importância, mas depois eu fiquei pensando, nossa, será que é justo ele comprar, assim, uma história que não tem nada a ver com ele e enganar todo mundo? Quem quiser, eu vou deixar aqui, vou tentar deixar, na verdade, o link do vídeo. É só jogar no TikTok que vocês vão ver o vídeo que ele fala que ele ganha 20 mil por mês. E é isso, gente. Eu só tô dando um pouquinho do que eu passei com essa bênção, entendeu? Vou deixar também umas fotos pra não dizer que eu tô mentindo, que eu tive um relacionamento com ele. E é isso. Não quero prejudicar ninguém, mas também não acho certo um cápula desse passando por anjinho pro Brasil inteiro. Colocou na mesa! Eu falei pra vocês que o vídeo era muito longo, porque ela detalha tudo, né? Tem uma riqueza ali de detalhes e que você vê que ela realmente passou por isso, que ela realmente era ex-namorada dele e desmascarou o cara. Desmascarou completamente o Pedro, gente. Olha, opa! Essa história, eu fiquei chocado com essa história da obra, porque no VT dele do Big Brother Brasil, ele fala... Morei na obra. De fato, morou na obra, mas você morou na obra que era do meu pai, porque o pai dela é dono de uma construtora, né? O pai dela tem um pouquinho de grana aí. É a casa do pai dela que estava construindo. Vocês têm noção? E detalhe, né? Toda essa traição, essa forma arrogante que ele tem, essa coisa, isso e aquilo... Já é desde a época dela. Imagina o que ele não faz agora com essa esposa, que também parece que tem um caráter um pouco duvidoso nesse final aqui, né? Quando ela fala, a esposa dele virou pra mim e falou que eu estava passando necessidade porque estava pedindo a casa da minha avó. Ah, gente, essa esposa também parece que tem um caráter um pouco duvidoso agora, né? Duvido nada se realmente estejam ali de trelelê pra fazer um novo Camila e Buda, né? E esse vídeo aqui do final, eu peguei aqui pra vocês, pra quem não viu, tá? É esse aqui, onde ele diz que ganha 20 mil reais por mês vendendo flores. Hoje eu sou... E que ele tem casa na praia. Mas vocês viram ali no final que a menina fala, né? Essa casa que ele diz que tem, a casa na praia, é a casa do meu pai, que está morando no Canadá. Não é dele, é do meu pai essa casa. Olha só. O que você faz a vida? Hoje eu sou ambulante. Na verdade, eu não sou ambulante. Eu distribuo um pouquinho de amor e solidariedade hoje. Ah, aí sim, cara. Tá vendendo rosa há quanto tempo já? 2 anos. Tá tirando quanto por semana? Ó, quanto que entrou esse mês de março? Entrou 20 pila na conta, pai.
Você é louco. Tá aqui, Aí- igual eu falei, né? A gente não vende rosa, a gente distribui um pouquinho de amor e solidariedade. Ah, Cara, além de presentear, ela vai ajudar o próximo hoje. É propósito, não é É propósito? propósito, exatamente isso. Tá conseguindo ter uma vida estável? Já conquistou alguns patrimônios aí? Tô com uma casa aqui em Curitiba, tô com 2 carros, tenho um Ford Ka e um Polo, e tô com um terreninho na praia também. O que você fazia antes de vender o amor ali no caso? Eu trabalhei no frigorífico, desossador, trabalhei de coletor de lixo, pai. Trabalhei de garçom já também. Só trampo foda também, Aham. né? Depois que eu conheci a rua, assim, comecei a trabalhar de ambulante, nunca mais quis trabalhar pros outros, pai. Você voltaria a ser CLT? Nunca, pai. CLT, Jamais. Jamais, rapaziada. Se você trabalhar pra você, o mesmo tanto que você trabalha pros outros, você faz o teu negócio acontecer também. Gente, a casa caiu, Pedro, caiu completamente, você tinha uma puta de uma oportunidade, mas assim, não soube manter. O público já manjou o seu personagem, o público já manjou a intenção dele ali com a esposa, quem sabe, né? Mas assim, o público não vai comprar essa historinha não. Caiu, a casa do Pedro caiu. Se ele for pro paredão, com certeza é o primeiro eliminado. Quero saber o seu comentário depois desse exposed inteirinho aqui sobre o Pedroca. Dê seu comentário, dê seu like, eu volto no nosso próximo vídeo. Um beijo pra você. Tchau.